Bem-vindos ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Falamos sobre a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. O tema de hoje é O Reino. Nós, cristãos, recebemos muitos presentes de nosso Pai Criador, entre estes, seus mensageiros, conhecidos pela palavra hebraica Messias, que nada mais significa que enviado. Jesus foi um destes espíritos escolhidos por Deus para nos ajudar. Certamente, o espírito mais evoluído que já tivemos entre nós, encarnados. Veio com a missão de nos ensinar através de suas falas, suas parábolas, mas principalmente pelos seus exemplos. Nada daquilo que ele tenha nos ensinado deixou de fazer. Ensinou aos humildes e aos ricos, aos ignorantes e aos sábios, aos gentios e aos monarcas. A todos tratou com respeito e igualdade. No Evangelho de Jesus, encontramos uma passagem em João, capítulo 18, que traz grandes ensinamentos do Mestre. Conta o registro histórico que quando Jesus, aprisionado pelo Sinédrio e levado ao governante romano, foi recebido por Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, entre os anos de 26 a 36 depois de Cristo. Diante de Pilatos, e falando em latim, língua natural do Império Romano, Jesus respondeu com sabedoria todas as perguntas feitas pelo líder romano, deixando-o surpreso por ver tamanha serenidade, confiança e cultura em um marceneiro da Galileia. Tentando encontrar um crime no Nazareno, perguntou-lhe sobre a acusação apresentada pelos fariseus, dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu-lhe: Essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? E Pilatos continuou: Acaso sou judeu? Foi o teu povo e os chefes dos sacerdotes que te entregaram a mim. O que é que tu fizeste? E Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse ainda o romano: Então tu és rei. E o mestre encerra o interrogatório dizendo: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, e todos os que são da verdade me ouvem. Este ensinamento de Jesus é um dos que nos faz refletir para assim compreendê-lo. É claro que, para aquele povo carente de instrução e, em sua maioria, analfabeto, a compreensão pedia a colaboração daqueles irmãos que reencarnaram com a tarefa de ajudar no esclarecimento destes ensinamentos, compartilhando o conhecimento que possuíam. Ainda hoje isto acontece com os livros, vídeos, palestras e cursos que trabalhadores espíritas realizam. Podemos tirar algumas informações relevantes nesta passagem evangélica. A primeira nos traz a certeza de que Jesus veio para falar aos puros de coração, aos humildes de sentimentos, àqueles que desejavam conhecer, compreender e vivenciar o reino de Deus. O Cristo queria dizer que não reinou senão
sobre os corações puros e desinteressados, tal qual o coração de uma criança. Ele não veio para tratar de temas da vida material, mas para nos preparar para a vida espiritual, a outra morada. Todo aquele que vive apenas para suas conquistas materiais não consegue ouvi-lo, pois possui interesses distintos. Para entender o Cristo, temos primeiramente que purificar nossos pensamentos e lapidar nossos sentimentos, pois sua mensagem é de amor e de luz para todos. Jesus então nos alerta para a vida futura, a vida espiritual, a vida que ocorrerá em outro mundo e para a qual devemos nos preparar. Lembremos-nos de que nosso corpo físico tem prazo de duração limitado, mas nosso espírito é eterno. A vida terrena não é um fim, mas um meio para desenvolver as nossas potencialidades e para enriquecer nosso aprendizado. Através das inúmeras reencarnações, a vida nos dá tarefas compatíveis com as nossas capacidades, e quando as realizamos, estamos trabalhando por nossa evolução espiritual. A realeza de Jesus, a qual o texto de João se refere, diz respeito ao mérito pessoal, representa o esforço na prática do bem, na paciência ante os infortúnios, no compartilhamento do conhecimento, no perdão aos que nos magoam, aos que se perdem em seus vícios morais. Tudo isto é nobre aos olhos de Deus. Todos os esforços devem ser concentrados na vida presente, em nosso momento atual, jamais nos fixar no passado. A dificuldade em compreender a utilidade do sofrimento e que tudo nesta vida é passageiro, é temporário, nos torna escravos dos prazeres e da matéria. Os bens que possuímos e as conquistas que realizamos são substituídos e transferidos periodicamente. Os afetos e desafetos estão sujeitos à incessante troca de posições, segundo os princípios de aperfeiçoamento que operam em nossas vidas, promovendo permanentes vinculações e desvinculações entre as pessoas que convivemos, mesmo entre os nossos familiares. Portanto, temos que tomar consciência de nossa pequenez diante de Deus. Nada podemos e alcançaremos sem que a divina providência nos permita. Somos os filhos de um Pai bom e justo. Há ainda mais um aprendizado nesta história, quando Jesus nos alertou para que compreendêssemos a grandeza e onipotência de Deus, nosso Criador. Vivemos em um pequeno planeta frágil e castigado pela nossa irresponsabilidade ambiental. Nosso consumismo desenfreado e a poluição que isto acarreta têm reduzido sobremaneira a expectativa de vida da Terra. Uma triste realidade. Estamos no Sistema Solar. Nosso Sol é uma estrela com mais de 4 bilhões e meio de anos e já se encontra em um lento processo de extinção, o que acontecerá em 5 bilhões de anos aproximadamente. Quando isto ocorrer, não haverá mais vida física no Sistema Solar. Jesus nos alertou para que entendêssemos que não é possível imaginar que somente em nosso planeta existe vida humana. O Sistema Solar está na galáxia chamada Via Láctea, e nela encontramos mais de 200 bilhões de sistemas estelares, ou seja, de sistemas similares ao nosso. Os cientistas calculam ainda existirem mais de 100 bilhões de galáxias. São trilhões de mundos e de oportunidades
para acomodar vida física. Como acreditar, diante da imensidão do universo, que Deus tenha criado a humanidade apenas em nosso planeta? Pensar assim é até infantil. Justamente para que entendamos isto, Jesus nos alertou sobre a nossa conduta moral. Como aceitar, em pleno século XXI, que pessoas odeiem outras apenas por morarem em outras regiões do Brasil ou em outros países? Como aceitar que exércitos destruam casas, hospitais, escolas, cidades inteiras numa guerra cruel e desumana, apenas para aumentar seus territórios, numa pura demonstração de poder irracional? Como aceitar que países ricos joguem no lixo vacinas com validade vencida, quando irmãos nossos da África e da América Central não tiveram a oportunidade de se vacinar? Não faz sentido pensarmos em limites geográficos apenas para nos isentar da responsabilidade comum a todos os habitantes de nosso planeta. Separarmos-nos porque falamos línguas diferentes, por termos a cor da pele distinta, ou por professarem uma crença religiosa sobre a qual nada conhecemos, não deveria ser uma regra. Há milênios recebemos mensageiros de Deus nos trazendo as verdades incontestáveis, que não são vistas pelos cegos de orgulho e de prepotência. Somos todos irmãos, filhos de um Pai de amor e bondade, uma grande família, a humanidade. Nossa solidariedade e nossa caridade devem ser abrangentes e indistintas. Esta foi a lição deixada por Jesus quando nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Se você gostou, dê um like, inscreva-se e compartilhe o nosso canal. Ajude a difusão da doutrina espírita. Que Deus o abençoe.